preciso nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nos abençoa. Aleluia. Queridos, abre as vossas Bíblias no livro de Isaías 61:1. Amém. Deus, Ele é tão maravilhoso, queridos. E eu estava ali na frente contemplando as maravilhas dele. Quando vocês abrem Isaías 61, falando para o Deus, falei: Senhor, nós temos algumas situações que nós temos orado, pedido para o Senhor, né, respostas. E o Senhor falava assim: meu filho, quando existe o meu alinhamento do meu coração com o teu coração, com o coração das pessoas, há mudança. E a mudança de alinhamento é da maneira dele, da forma dele. E eu comecei a observar ali na frente, perto do carro da dona Lúcia, a árvore tem dois pedaços, né? Assim. Uma do lado eu não balançava, só balançava uma. E eu comecei a olhar as outras árvores. Eu falei: mas espera aí, por que essa árvore está balançando, a outra não? Filho, dois reinos. Reino da luz e reino das trevas. O reino da luz, para você sobreviver, você precisa ter um alinhamento comigo, com o meu coração. Aleluia. Há uns 4 meses atrás, eu tive um sonho. Vou ministrar já, queridos. Estou contando aquilo que o Senhor vem trazer ao meu coração. Em um sonho, eu chegava a um determinado lugar, é um lugar grande, e eu tinha que passar por vários lugares. Era como um shopping que você sobe, né? E era um monte de homem de terno. E eu ia acompanhando aqueles homens. Quando chegava lá, tinha uma pessoa toda de preto sentada no fundo. Enquanto eu estava caminhando, era luz. Mas quando eu ia chegar perto dessa pessoa, tudo escura, pessoa de terno, de escura. E quando ele chegou perto de mim, quando eu fui chegando perto dele, ele falou assim: você tem que parar aí. Então eu fiquei parado nele, mais ou menos assim. Vamos pôr, como daqui ali da dona Rita, os sobrinhos dela, mais ou menos. Então ele não permitiu eu chegar mais perto dele. Os outros que estavam junto, chegou perto dele. Mas ele não permitiu. E ele disse assim: o que você veio fazer aqui? Fazer uma boa pergunta. O que eu vim fazer aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? Né? E aí ele disse assim: é isso que você quer para a tua vida? E aí eu entendi com quem eu estava falando, né? É isso que você quer? O lugar que eu vou te mostrar que você vai, quem domina sou eu. Eu falei: pronto, ficou bom, né? Vou te levar nesse lugar. Resumindo, querido, passou uns dias, eu fui em determinado lugar, determinado culto, determinada igreja. E que Deus te empresta dons, Deus te empresta talentos. E algumas coisas eu falei: meu Deus do céu, né? E aí eu entendi porque Deus me deu o sonho. E depois Ele me trouxe aquela revelação onde eu fui e as coisas que eu vi, o que aconteceu. Mas você não vai lá para colocar defeito nas coisas dos outros, mas você vai para ver o que Deus está falando para você. Então o alinhamento de Deus, Ele muda a tua história. Nós vamos ler uma palavra aqui do Senhor, nós vamos sobrevoar a Bíblia, e nós vamos pousar. Como chama o Boeing do Trump? Como que é o nome daquele Boeing, gente? Nós vamos passar naquele avião do Trump assim, ó, invisível nas asas do querubim, aleluia. É assim, ô glória. Diz assim, Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Está sobre quem? Espera lá. O Espírito do Senhor está sobre quem? Então você vai falar: está sobre mim. Como que é o seu nome? Então você vai falar o seu nome aí agora. O Espírito do Senhor sobre quem? Sobre quem? Então está sobre você o Espírito do Senhor. Então você tem o Espírito de vida.
O Espírito Santo é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família. Então você tem direito de herança. Aleluia! Então está sobre mim, sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas e aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Pode se sentar no nome de Jesus? Queridos, olha bem, essa palavra, ela vai dizer para mim e para você, quando Deus, ele vem e visita Moisés. Moisés ainda estava no ventre, mas nós estamos falando de Isaías, mas nós vamos o quê? Viajar. Começo, meio e fim. Apocalipse 21 diz que tem começo, ele é alfa, começo, meio e o fim. Aleluia. Então, Moisés estava no ventre da mãe. Existia uma promessa que ia se levantar um libertador. Diga assim, libertador, eu sou um libertador. Eu sou um libertador. Esta noite, eu estou virando o meu cativeiro físico, emocional, material, financeiro. A minha saúde, ela está restaurada através do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Quando você fala aleluia, os querubins lá em cima, eles adoram de santo. Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que há de vir. Então eles vêm, eles cantam, eles louvam como nós louvamos aqui. Aí vem a unção, ele te unge, Jesus te unge essa noite. Então existia uma promessa para um povo cativo lá da Babilônia. Faraó sabia que naquele tempo se levantaria um homem chamado Moisés. Naquela idade, naquele dia, naquela hora, presta atenção no que nós proclamamos aqui. O que você falou no mundo espiritual. O que nós parafraseamos no mundo espiritual. Em concordância. Onde tem 2 ou 3 do meu nome, eu os encontro. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Aleluia. Então você está profetizando que o Espírito do Senhor está sobre ti. Que você profetizou a sua vida física, emocional, financeira e material, em todas as áreas. Você está virando o teu cativeiro. O que é cativeiro? Eu saio do cativeiro e entro no outro. Não, eu viro ele para não voltar nada. Deixa ele ponta cabaço. Viro ele, pronto, não volto mais. E aqui existia um rapaz, um moço, um jovem, um adolescente, estava no ventre da mãe, que era Moisés. Vocês conhecem a história? Ele nasce de Jequebé, de Anrão. Aleluia. Ele andava com uma semente de tâmara, que era dos antepassados, aqueles que serviu José. Lembra da história de José? José do Egito, todo mundo lembra? Então ele deixou uma promessa. Todos que eram descendentes da promessa para virar o cativeiro, eles iam plantar aquela semente de tâmara num determinado tempo. Diga tempo. Qual o tempo que nós estamos vivendo hoje? Agora você fala assim: eu estou vivendo um tempo de paz, de alegria, de felicidade, de riqueza, de honra, porque eu sou honrado através da palavra. Aleluia! Então tudo começou dessa maneira, dessa forma. Moisés foi jogado, colocado num junco, num cesto. A princesa Hiri de Mili, ela adota Moisés. Moisés vê o reino das trevas, tudo que as trevas fazia, mas ele tinha um reino da luz, porque ele era um libertador. Tempo se passou, Moisés foge, mata um daqueles soldados, porque estava querendo matar o irmão dele. Ele se encontra, diga assim: Moisés perdoa Arão. Arão perdoa. Houve um movimento no mundo espiritual, por causa da palavra perdão. Então os irmãos se perdoaram. Aleluia. Agora eu quero trazer para mim e para você: se eu, pastor Acácio, não perdoo vocês, o meu pai que está no céu não me perdoa. Marido, se você não perdoa a tua esposa, o papai do céu que está não te perdoa.
Não é assim. Se você não perdoa o vizinho da direita, da esquerda, o papai do céu não te perdoa. Então, quantas pessoas estão dentro do cativeiro emocional, físico, material, financeiro, por causa do perdão, porque o papai do céu não nos perdoa. Não nos perdoa. Eu acordo bem, durmo triste, acordo triste, ganho cansado. Aí cansaço físico, espiritual, ou aquilo que eu vivi, o que aconteceu, ou o que eu falei, ou o que falaram para mim, o que aconteceu. Vamos lá. Então Deus vem, visita Moisés, ele se casa com Zípora, você conhece a história. Deus vem, dá poder, dá autoridade para Moisés. Moisés volta, se encontra com o teu irmão, chega, se apresenta para o pai, para a família. Aqueles que estavam junto com Moisés ficou danado da vida, porque você veio para libertar a hora que estão fazendo com nós. Deus vem, visita Moisés, fala: Moisés, 10 pragas estão nas suas mãos. O quê? Moisés, 10 pragas eu enviarei pelo Egito, mas eu preciso de você para virar o cativeiro desse povo. Meu Deus, mas como assim? Eu vou confundir as coisas, como que é? As sábias com as loucas? Ou as loucas com as sábias? Então, perante o olho meu, seu, que nós estamos vendo hoje, a guerra, luta, tarifácio do Trump, como você está enxergando o que Deus tem preparado para você? Qual é a promessa que Deus te permitiu? É o cativeiro da escassez ou da abundância? É viver debaixo de uma promessa? É viver debaixo da presença do Espírito Santo? Porque eu e você declaramos aqui que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, sobre nós, para que nós possamos virar o cativeiro e não entrar mais. Vida física, emocional, material, financeira. Talvez hoje a sua conta bancária está vermelha, mas amanhã cai um dia na tua conta. Aleluia! Não ande, querido, pelo aquilo que você vê. Ande pela fé, ande pela palavra, ande pela promessa. É assim que nós temos que andar. Hoje você chorou, mas amanhã você se alegra. Aleluia! De repente você, mulher, está casada aqui, chega o seu marido e se surpreende com um buquê de flor, com a caixa de bombom. Você fala: meu Deus, ontem eu chorei, olha que maravilha. De repente você está trabalhando lá, o cara chega lá e fala assim: eu senti no meu coração te dar um aumento, te dar uma oferta para você. Queridos, nós precisamos entender, não ande pelo aquilo que você escuta, anda pela promessa. E aquele povo começou a andar pela promessa, Arão e a sua esposa começou a andar pela promessa. Um ciclo se passa, Moisés cresce, vira um guerreiro. Deus vem e fala assim: Moisés, se levanta, se santifique, porque eu vou visitar o povo. Moisés vem, recebe a presença de Deus. Deus fala para ele: vem a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta. Vocês conhecem as 10 pragas. E aí Deus fala assim: Moisés, chame as mulheres, fala para ela pedir para os seus senhores as riquezas, ouro, prata, diamante. Mas Deus fala assim: Moisés, nenhuma unha ficará onde? No cativeiro. O que significa nenhuma? Nenhuma das suas promessas ficará para trás. Diga assim: nenhuma das minhas promessas ficará para trás. Abra sua mão assim: eu estou recebendo a minha promessa. Eu não aceito adversário você prender nenhuma das minhas promessas. E é hoje e é agora que eu estou recebendo. Aleluia. Então você está profetizando com a tua boca, com o teu espírito, com a tua alma, com o teu pensamento. E você já profetizou que o Espírito do Senhor está sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você está profetizando. Deus vem e visita Moisés. Moisés, nenhuma unha ficou para trás, as pessoas saem ricas. A Bíblia diz que ele colocou uma cortina de quente, porque no deserto à noite era muito frio, de dia ele colocava um ar-condicionado. Sim ou não? Colocava o ar-condicionado para as pessoas andar no deserto, lá em Israel, porque é muito quente de dia. Hoje já imagina naquela época. Então Moisés se torna um libertador. Mas para isso acontecer, Moisés estava na unção do boi. Aqui, quando você pega no livro de Dr. Lucas, capítulo
4:18. Mateus, quando Jesus faz o milagre, quando Jesus começa a trabalhar, Mateus 4:4, é a unção do leão, de autoridade. Aqui Jesus está na unção do boi. Lucas capítulo 4:18 vai dizer a mesma coisa para você, depois nós voltamos para cá. Amém? Quem encontrou diz aleluia. Lucas capítulo, o que eu disse? 4:18, aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, não, né? Marcos, Lucas, não, do homem, quer dizer aqui. Aleluia. Doutor Lucas, o trovão, vocês conhecem a unção do trovão? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. E o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha bem, você disse que estava sobre você. Aqui você está voltando o que falou. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o reino aceitável do Senhor. Então, quando Deus vem e visita Moisés numa sarça, ele dá um dom para Moisés. O braço de Moisés fica curto, aí o braço de Moisés cresce. Por isso que tem aquela unção que o braço das pessoas cresce, o braço das pessoas cresce, a perna das pessoas cresce. Ali começa um dom. Então Moisés, ele começa a trabalhar com graça, com sabedoria, porque o Espírito de Deus começou a operar sobre Moisés. A visão espiritual de Moisés se abre. Até o dia que Deus diz: Moisés, você já está poderoso, eu tenho que dar uma unção de águia para você. É um pulo. Então nós lemos aqui a unção do leão, do boi, do homem, depois vinha de águia. O que Deus faz? Leva Moisés, 12, quase 13 anos, Moisés fica sem tchucu-tchucu coabitar com Zípora. Ele faz uma tenda escondida lá longe. Ele só ficava sabendo porque Deus falou que ia visitar ele. Então Deus vem, visita ele e fala: olha, pega algumas pessoas, eu quero falar com você lá na onde? No cume, lá em cima. Até uma certa altura foi algumas pessoas. Aí vem Josué, até aqui você vai, daqui para cima vou eu sozinho. Então Deus vem falar com Moisés. Moisés abre a visão dele e diz assim: Deus, eu sei que o meu nome está escrito aí, mas aí Deus, Valdeci, fala assim para ele assim: mas eu vou exterminar todo aquele povo que você tirou do cativo, que estão voltando de novo para o cativeiro. Mas o Senhor não pode, porque o Senhor me visitou. E o Senhor disse que de mim saía um povo. Então o seu povo vai ficar 400 anos cativo. Então eu quero que o Senhor não mate eles, por amor de mim. Então o dia 9 de Av é o dia do perdão. Então Moisés começa o quê? Parafrasear. Um monólogo, né, pastor? Duas pessoas, né? O monólogo tem ali entre Moisés e Deus. Mas os anjos do Senhor também estavam lá. Os serafins, os querubins, os arcanjos estavam contemplando todas as maravilhas, queridos. Todas as maravilhas. Vocês conhecem a história do bezerro de ouro? Todo mundo conhece. Um povo, uma nação, ela não se curvou diante do bezerro de ouro. As mulheres não se curvou diante do bezerro de ouro. As mulheres não deu seus utensílios, ouro, prata, diamante, não deram. Então Deus poupou um sacerdote. Deus poupou um povo. Quando chega lá, Moisés fala assim: ó, quem está do lado do Senhor? Reino da luz, reino das trevas. Pega a espada aí, José. Fica de pé, José, meu filho, pega a espada. Quem está do meu lado, fica. Quem não está, José, mete a espada para cima. Mas é meu pai que está ali, não interessa. É minha mãe, não interessa. É meu tio, não interessa. É meu filho. Eu não quero saber, ou está comigo ou está contra mim. Isso Deus fala para Moisés. E aí tinha os 3 príncipes que andavam com Moisés, que era primo dele. Quem lembra os príncipes que era? Quem lembra o nome deles? Que andava com Moisés, que era primo dele? Corá, Datã e Abirão. Corá
mete a espada, mata. Depois o tempo se passa, Corá fica sabendo, o anjo do Senhor visita ele e fala assim, ó, da tua descendência vai nascer um homem que vai ungir reis. Corá fica todo, porque da descendência de Corá ia gerar um rapaz que se chamaria Samuel. Então ele fica sabendo lá atrás que ia ser um homem que ia virar o cativeiro de Israel, ia comandar. Vocês percebem que de tempos em tempos, quando o mundo está virado de ponta cabeça, Deus levanta os seus ungidos? O que nós parafraseamos aqui, quem lembra? E o Espírito do Senhor está sobre quem? Tudo que é ligado na terra. E por que você está triste? Preocupado com o boleto que vai entrar? Deus disse para mim, ali, o Senhor, por que você está preocupado com essa internet? Preocupa com a minha presença. Eu falei, toma besta, né? Se preocupe com a minha presença. Sou eu alinhando tudo. Falei, sim Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Manda eu pular, manda eu andar, manda eu correr, manda eu virar pílula. Fique quieto e não ore, só observe. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Então só observei. Mas o Espírito de Deus está sobre você. O cativeiro que você pensa que você está não é para você ficar. As emoções, as amarras do passado. Quantas pessoas ouviram o avô, o bisavô, o pai e a mãe, ou materno ou paterno, liberar palavras que deixou pessoas cativas até os dias de hoje? Ai, vai pegar. Quantas mulheres recebeu dos seus ex-cônjuges, marido, namorado, ficante, sei lá, peguete, sei lá, hoje tem de tudo aí. Essas profecias, essas palavras estão presas dentro dessas pessoas até hoje, pensando nisso. Quantos homens não se casaram com outra mulher porque sonha? Até hoje, gente em depressão, tudo quanto é coiseira. Por quê? Por causa de uma palavra que aquela mulher falou para ele. Quantas obras de magia negra as pessoas recebem, homens e mulheres amarradas no mundo espiritual, está presa no cativeiro. Quantas empresas foram falidas no Brasil, no estado de São Paulo, na Alto Sorocabana, em Presidente Prudente, no teu bairro, na região onde você mora, por causa de palavras e obra de magias. Quantas pessoas desempregadas, faltando o que comer, o que vestir, o que beber, porque obras, palavras anunciadas num reino, no mundo espiritual. Mas o que muitas vezes nós esquecemos? Que o Senhor diz que o Espírito dele está sobre mim, que o Espírito dele está sobre você. Então você fala assim, Senhor, hoje eu recebi a minha vitória, hoje eu declarei, eu decretei. Se você está desempregado, se falar, Senhor, eu estou saindo, eu vou voltar com as mãos cheias de resposta e de promessa. O cativeiro que eu estava, eu não estou mais, porque eu tenho promessa. Jesus é meu irmão, ele é cordeiro, eu tenho promessa. Senhor, eu tenho semente. E você vai lá na tua caixinha de semente. Vamos falar das mulheres aqui, né? Quem tem, meu Deus, quem tem acima de 4 par de sapato aqui? Dos homens. Então você vai lá na tua caixinha. Senhor, a tua palavra diz no livro de Jeremias 29:11 que os teus planos, como diz lá? Os planos do Senhor são maiores do que os meus planos. Ele diz que tem planos para te fazer prosperar e não de causar dano, de tirar você do cativeiro, de colocar você de pé, tirar toda a porcariada que o adversário tentou colocar na tua mente, no seu sistema neurológico, no teu coração, no teu pensamento, no teu sonho. E ele diz, eu te ungi
para você curar cegos. Aí que vai pegar agora. Quando nós começamos a pregar para os cegos, aqui está falando cego físico, aqueles que não enxergam, e aqueles que estão cegos espiritualmente, cativos espiritualmente. Pegue para os pobres. Pobre não é pobreza que não tem dinheiro, não tem carro, nem pobre de espírito. Quando nós entendermos que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, e a Bíblia está sendo bem clara, só estou mudando aqui de fase, de tempo, de Isaías para Lucas, então está dizendo assim para mim, para você: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O que é isso? Cativeiro religioso. Eu fui naquela igreja, a irmã Mariquinha Machou, entregou uma profecia para mim que não foi de Deus. O pastor falou, não gostei. O irmão José cantou, eu não cantei naquele dia. Eu não vou dizimar mais, eu vou abandonar. Sei que você está preso espiritualmente, cativo da religiosidade. Mas quando você se batiza, você aceita o Senhor como um suficiente Salvador, fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí eu deixo de pregar para os pobres, eu deixo de curar, de libertar, de transformar pessoas, falar do amor de Jesus. Aí Jesus fala: você não trabalha para mim? Então eu não trabalho para você. Então eu não libero meus anjos também a trabalhar para você. E aí se fecha o mundo espiritual. E aí as pessoas dão legalidade para que o adversário trabalhe. Aí o adversário chega com a fola expresso, como daqui lá em São Paulo, e começa a picotar suas promessas. Porque eu começo a dar legalidade. Eu não começo a cumprir mandamento, porque um dia eu falei: Senhor, eis-me aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade pode me separar do amor de Jesus. Se o data show, como a pastora falou, o data show funcionar, nós vamos louvar. Se não funcionar, nós vamos louvar. O culto vai ser da mesma maneira. O que importa é a presença do Espírito Santo. O que importa é que Ele te ungiu. Por que você está aqui essa noite? Por que você atravessou de uma cidade para outra? Ou de bairro para outro? Nós temos pessoas de Narandiba aqui, por enquanto estão em Narandiba, mas em nome de Jesus eu profetizo que até o final do ano vocês estarão morando aqui. Aleluia! E nós vamos lá, aleluia! Oh glória! Assim seja. Então quando você deixa de obedecer a Deus, começa a manifestação das trevas, porque eu entro na desobediência. Mas Deus diz: Moisés, santifique. O que o Senhor está falando? Homens, fiquem de pé aqui em nome de Jesus. Homens, fiquem de pé. Homens. Giovanni, você é homem? Fique de pé. Homens, fique de pé. Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você, para nós? Homens, Moisés, fique de pé, santifique, porque eu vou falar com vocês. Nós somos sacerdotes da casa. O teu filho, a tua esposa tem que ver nós orando, buscando. Aleluia. Tu é o cabeça. Tem que ser exemplo de pai, de amigo, de companheiro. O teu filho, a tua filha tem que se espelhar em ti, homem. Nem a mulher manda, nem o homem manda, mas não seja marido banana. Não seja noivo banana, namorado banana. Pregue, pregador, e não pare de pregar. Existe uma unção sobre a tua vida. Se santifique, Moisés, porque eu vou te visitar. Não está falando no feminino, está falando no masculino, porque eu disse: homens, se levanta, porque você está como Moisés aqui. Deus quer falar comigo, com você, no secreto, no profundo, no oculto, mas Ele está precisando de uma atitude diferente nossa. Sente, homens. Pode sentar os homens. Zíporas ficam de pé, são as mulheres.
Zíporas, Joquebedes, Deus quer aparecer para vocês. Sabia que Moisés chegava com os problemas dele? Senta aqui, Moisés, vamos conversar. O homem ele tem um problema sério. No mínimo de 10 a 30 minutos, quando ele chega, o cérebro dele não processa. E aí, as mulheres, acabou a água, faltou o gás, não tem o Nescau, não tem fralda, rixosa, não passa pela sala que eu limpei, que eu varri. Não, queridos, ou não é assim que acontece? Cativeiro emocional. Porque viu a tataravó, a bisavó falando isso. Não que você não tem que ensinar o teu marido, vocês não tem que andar junto, não. Mas espere. Deixa a adrenalina dele passar. Aí você vai, prepara um cafezinho para ele, senta, conversa. Como foi o seu dia? Bem, meu dia foi, não amor, vamos conversar aqui. Eu fiz um bolinho que você gosta. Eu fiz um bolo que você gosta, faz um carinho nele, dá um beijo. Não, mas você está todo sujo, está fedendo. Olha como eu estou produzido, a tua maquiagem. Zípora não fazia isso, queridos. Ela chegava, senta aqui, colocava água, naquela época, naquele banquinho. Não era televisão de 50 polegadas, não. Não tinha forno micro-ondas, não tinha nada. Sentava naquele banquinho, colocava água. O que está acontecendo? Vamos conversar. Conversava. E se acertava. Muitas vezes, mulher, Deus está falando com vocês. E vocês não estão percebendo que Deus está falando com vocês. Como diz a história de Marta, Marta. Por que Deus falava Marta? Porque Deus queria que as Martas ficassem quê? Mais atenta. E ela se preocupava o que arrumar, tudo bonitinho, tudo. E Deus estava falando. E Deus estava falando. E o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, sobre nós. Por que que hoje dentro das igrejas tem mais mulher do que homem? Por que que você vê as mulheres sendo mais usadas do que homens? Porque existe uma promessa sobre vocês. Mas haja com sabedoria. Não pode ser rixosa, contendeira. Eu sei que isso é personalidades que as pessoas têm. Você está no cativeiro emocional? De pensamentos? A minha avó era assim, eu vou ser assim. Minha mãe é assim, eu vou ser assim. Minha tia é assim. A minha vizinha, ela fala assim com o marido dela é um cordeirinho. Banana! Não se compara o que Deus deu para você, mulher casada ou namorada. Que tem namorado, alguma coisa aqui. Não se compara com o casamento dos outros, porque Deus tem uma promessa para você. Porque eu e você profetizamos que o Espírito do Senhor está sobre quem? O que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor está sobre quem? Qual o Espírito está sobre essas pessoas? É o Espírito Santo ou o reino das trevas? O que você escolhe? Você escolhe Deus com a música do Thales Marques? E eu escolho Deus, e eu escolho ser amiga de Deus. O que você escolhe? Sente. Umas colocou a mão no coração, outras deu risadas, outras tremeu o coração, a mente. Por quê? Personalidades. Mas quando o Espírito Santo está sobre mim, sobre você, que nós entendemos, nós entregamos nosso fardo aonde? Para o Senhor, aos pés da cruz. Então, aquela mulher sábia, Zípora, fala, tudo bem, meu amor. Uma fala nego, outra fala não sei o que, tudo bem. Se é para você ouvir Deus, se é para você ficar longe de mim 10, 12, 13 anos, vá. Porque eu estou entregando você nas mãos do Senhor. Tem mulher ciumenta aqui? Tem não. Eu até abaixei aqui. Tem homem ciumento aqui? Também não. Tem não, né? Não tem homem, mulher ciumenta e não tem homem ciumento aqui, né? Glória a Deus por isso. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, você quieta, oxe. Sabe por quê, queridos?
Porque traumas do passado, de envolvimento do passado, você teve ou ficou sabendo, você traz para a tua vida. Você traz para o teu relacionamento. O teu passado, o meu passado, o nosso passado não pode interferir no teu presente. Aí vem depressão, demonição, né? Vem tudo. Aí, coitado, coitado do Acácio, 3 horas da manhã, a mulher dele queria discutir relação, mas deixa para lá. Traumas do passado que ela tinha, de outros relacionamentos. Até o dia que ela foi se libertando. Mas o Acácio teve que o quê? Lutar. Orar. Jejuar. Digo assim, todo investimento. Todo investimento requer luta. Sacrifício. Mas a vitória vem. Se você vai na bolsa de valores, você investe. O que ele fala lá para você? Ó, tem esse aqui que é de um dia, dá 0,0%. Mas tem esse aqui que é de um ano, se você fazer de médio e longo prazo, vai dar 30%. Não, mas eu quero esse aqui que porque vou passar necessidade. Não, eu não me aperto. Então todo investimento que você faz na sua vida física, emocional, material, financeira, nós necessitamos de investir tempo, conhecimento, graça, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. Moisés teve que investir tempo, descontaminar, fazer um retrospectiva de tudo aquilo que ele tinha passado para ele poder visitar Deus. O que Deus está falando para nós? Ontem uma pessoa chegou em casa e falou assim: ai amor, eu acho que eu dormi sentado, que eu comi demais. Então, aí você não pensa, você não raciocina. Quando a comida é demais, você não pensa, você não raciocina. Nós cometemos o pecado, a glutonaria. O pastor é o senhor Cristo também. Aí nós temos preguiça, nós não levantamos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos. Como é que Deus vai falar com nós? Mas Ele diz que o Espírito dele está sobre mim, sobre você. Pastor, tem o Espírito de sabedoria? Tem. Prova para mim. Abra a Bíblia no livro de vocês, Isaías 11:2. Tudo está sobre você. Lá vai ele voltar para o Velho Testamento. Eu volto para o Velho e para o Novo. Diz assim, Isaías, nós já lemos isso. Diz assim, Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então Jesus recebeu a promessa. Ele chama nós de irmão. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita os mortos, salvos, santos. Quando Jesus sobe ao céu, abre um buraco na terra, o mundo espiritual muda, roda-se a terra. Satanás fala: tomei, perdeu, rei dos reis. Ele vai lá e fala: me dá a chave da vida e da morte. Vou te mostrar, Satanás, que eu, Jesus, fui ungido com poder, com autoridade, com toda essa unção, e eu vou ressuscitar. Eu estou aqui repousando aqui na cruz. Estou passando uma brisa, um tempo. Olha, presta bem, Satanás, vou te mostrar. Sabe esse rapaz aqui que falou: lembra de mim? Lembra de mim quando você estiver no paraíso? Ele disse: você vai estar comigo no paraíso. Aquele rapaz foi salvo imediatamente. A Bíblia diz que quando deram fel para Jesus na boca dele, cuspiu, colocaram lança no pericárdio dele, cai aquela água e sangue, o céu se rompe, rasga-se o véu, céus e terra, reino das trevas, reino da luz. Aqueles santos se ressuscitam. Homens, mulheres, crianças, adolescentes se ressuscitam. Aí ele chega para o reino das trevas e fala assim: eu sou ungido, eu ressuscitei os mortos em vida,
andando pela terra. E agora eu estou ressuscitando porque eu estou voltando ao Pai. Me dá a chave aqui, cala a tua boca, dá a corrente aqui, põe no pescoço. Você só ataca quando eu permito. Nenhuma das promessas que está sobre você pode ser anulada. Diga assim, fala assim: nenhuma das promessas que está sobre mim pode ser. Hoje eu viro o meu cativeiro. Bonito isso, né? Agora vamos lá. Fala o seu nome. Eu, Acácio, posso voltar para o cativeiro com as minhas pernas e braços e minhas forças. Vai pior agora. Eu, fala o seu nome, posso anular as minhas promessas. Nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Satanás tem poder de anular suas promessas, a não ser nós mesmos. Porque um dia o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, o Espírito de sabedoria, o Espírito de tudo que você imagina, de saúde, de paz, de alegria, de poder, de autoridade, de tudo que você imagina. O adversário quer matar, roubar e destruir. Quantas pessoas você conhece tem um espírito de depressão dentro do corpo dela? Como diz a minha esposa que trabalha com essas coisas, o gatilho! Ai, não pode falar assim comigo. Se você falar assim comigo, eu choro. Porque está preso no cativeiro. Não mudou. Aí o Lula falou que vai subir o álcool. Deixa ele subir. Você não trabalha para ele, queridos. Ele não é teu patrão é Jesus. Quando você traz os teus dízimos, suas ofertas, você pode lembrar ele das promessas. Você sai do cativeiro da escassez, limpa as raízes da escassez, de palavras de maldição que um dia foi liberado sobre a tua vida, e você começa a lembrar ele. Assim como a chuva que desce do céu e não torna para lá vazia, assim a minha palavra, a tua palavra, a minha oração, e a tua oração que você faz, ou aqui na igreja, na tua casa, no teu trabalho, não volta vazia. Tem resposta todos os dias. Isaías 64:4 diz assim, para mim, para vocês, Isaías é o profeta messiânico. Muitas pessoas não entendem a profecia de Isaías. Ele está falando que quando Jesus ia vir para a terra. Isaías 64:4 diz assim, para mim e para você: porque desde a antiguidade não se ouviu, com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então ele está falando, hoje, o Senhor te ungiu para você pregar, virar cativeiro, mudar a tua história, mudar a tua vida. E ele disse assim, que ele cura, transforma, traz graça, traz avivamento. Por isso, queridos, que muitas pessoas, quando eu e minha esposa, nós visitávamos muitas pessoas, e hoje quando nós visitamos, nós vamos lá. Às vezes nós estamos com R$100 na carteira, ou R$200 na carteira, R$50 na carteira, nós vamos, abençoamos aquela família. Porque somos bons? Não. Acabou o gás, cortou a água? Não, porque nós estamos levando a palavra do Senhor. Pastor, nunca vieram aqui na igreja, não pregaram aqui na igreja, nunca dizimaram aqui na igreja. Não, é o ID. Tempo da pandemia. Quantos pastores passando necessidade, passando fome. Pastor Valdecir, é o seguinte, tem uns pastores passando necessidade, tem filhos aí, e eu preciso ir lá no lugar que tem cesta básica, tem alguma cesta básica aqui na igreja, nós precisamos abençoar esse povo. O quê? Ide, você está falando o quê? Então não sei de onde que brotava 15, 18 cesta básica na igreja igual a nossa. Quantas famílias se alimentavam? Foi o tempo que mais o povo prosperou. Mas por quê?
é essa palavra de Isaías 61, 1 e Lucas 4, 18. Você levava o que? A palavra. Você levava o conforto. Você levava a presença. Porque se você, nós somos ungidos do Senhor, nós temos poder e autoridade para pisar na cabeça das serpentes e escorpiões. E Deus restaura, Deus liberta, Deus transforma, Deus traz vida. Então está dizendo: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, no dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E ordenou acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamentos por cinza, óleo, gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você sabia, quando você vem para uma igreja, você é implantado naquela igreja. Aí Deus usa lá o cara e fala bonito: ele põe a mão sobre a tua cabeça, sobre ti, e diga: olha, eu te recebo na minha igreja, igreja do Senhor. Aí os irmãos estendem a mão, né? Aqui você tem uma família agora. Então você está onde? Implantado naquela igreja. Aí a profundidade é você que quer. Quanto mais profundo você desce mais. Se você quer ser raso, aí você que sabe. Mas você está implantado ali. Não, eu quero ser como uma jabuticabeira, que dá jabuticaba o ano todo, uma celorelha. Então, quanto mais você faz, mais você vai florir para o Senhor. Não é só na igreja, é aquilo que praticamos na palavra de Deus. E as pessoas se esquecem, por isso que há muitos cegos oprimidos. Por quê? O espírito maligno tem cegado o povo de entender o que Deus está falando. O espírito Jezebel, que as pessoas acham que é por causa da Jezebel, não. É um espírito de Jezebel que mata os profetas. Não é o profeta de ofício, naquela época falava o profeta de ofício, que era Elias. Mas a profecia da palavra. Você não pode pregar sobre adultério na tua igreja. Você não pode pregar sobre o perdão. Você não pode pregar sobre aqueles que compram e não pagam. Por quê? Porque várias pessoas têm esse problema de personalidades, de caráter cristão nas igrejas. Então essas palavras são duras. Mas por que nós vamos lá se batizamos? Porque nós falamos: eu reconheço o Senhor Jesus como um suficiente Salvador. Você não pode pregar que o homem tem que casar com uma mulher só e pensar naquela mulher mesmo na hora que eles vão ter sua intimidade. Por que não tem esse negócio de ficar apimentando o casamento? Namoro, noivado, passa régua só depois do casamento. O senhor está atrasado, verdade. Deixa eu continuar atrasado. Quantas pessoas eu e minha esposa oramos, casais, que tinham essas histórias. Gente, pastores, viu? Perdemos as contas das igrejas, de lugares que nós fomos. Chegava lá, o negócio saía dentro da cozinha, daqui a pouco o negócio saía dentro do banheiro, daqui a pouco o negócio saía dentro do quarto, aí pegava a mulher, daqui a pouco pegava o filho, daqui a pouco pegava o animal, e aquela bagunça toda dentro da casa. Eu falei: uai, mas vocês não estão servindo, que Deus que vocês servem? Vocês não confessou Jesus como seu Salvador? Então vocês estão levando o mundo. Vocês não dizem que o Espírito do Senhor está sobre vocês? Está sobre nós. Então quando nós confessamos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não fica no cativeiro. Não volte para o cativeiro. Vira o cativeiro. É daqui para Jerusalém. Pensa assim. Repita comigo: eu estou aqui em Presidente Prudente. Vocês estão bem. De passagem. Eu estou aqui
na Alto Sorocabana, de passagem. Eu estou aqui no estado de São Paulo, de passagem. Eu estou aqui no país chamado Brasil, de passagem. A minha terra, a minha pátria, o meu lugar não é aqui. O meu lugar é no céu. Eu sou ser celestial. Aleluia. Então, do pó eu vim, do pó voltarei. O Espírito é de Deus, volta para Deus. A alma é onde o adversário te aprisiona. Todos esses cativeiros têm a parte espiritual, física e emocional. Mas o adversário joga uma bomba na cabeça das pessoas. Você não pode isso, não pode aquilo. E muitas vezes nós somos teimosos que o Senhor está falando, nós estamos continuando. E o Senhor está falando, eu não vou fazer. Ah, foi o José, foi a Penina. Ana, eu vou te dar um filho, deixa a Penina falar o que quiser, vai para os pés, vai para o joelho, eu quero falar com você, Ana. Ana, agora você vai fazer uma tefilá, você não vai chegar braba lá, quando está assim, ai, o meu marido deu mais um filho para a Penina. Era assim que Ana chegava. Não, Ana, eu vou te visitar, você vai chegar lá perto do sacerdote ali, ele vai achar que você está embriagada, mas é da presença do Espírito Santo, aleluia. Então a Ana começa a teofilar, ela começa a louvar, aleluia. Daqui a pouco ela começa a rabacandarabia, ora em línguas, ora da tua maneira. De repente as lágrimas começam a cair, uma tefilar, oração com lágrimas. O sacerdote fala, está embriagado. Quantos sacerdotes estão cegos? Porque a vaidade, tudo você imagina, está sobre ele. E aí ela chora. Aí vem o sacerdote, o Espírito Santo visita ele e fala assim, só abençoa. Vai, daqui um tempo você vai dar um filho. E aí foi tão bem, ela saiu tão maravilhada lá, Helena, tão feliz. O que aconteceu? Ele é primícia do Senhor. Quando ele completar a tal idade, eu tenho que dar ele para o Senhor. Não, ela entendeu que foi um propósito. Que ele era ungido do Senhor. Então você é ungido e ungida do Senhor. O que te faz ficar com a cabeça baixa? Você é crente galinha? Crente avestruz? Que anda cabeça para baixo? Crente porco? Não! Você é crente águia. Olha por cima. Vê a circunstância onde vai te levar a grandes coisas. Não é economia, não é o que fala, o que está acontecendo. Sempre pensa, ande nas asas dos querubins, ande na presença através do Espírito Santo. Porque quando eu e você profetizamos essa palavra, você não precisa ficar revelando. Quando você profetiza as promessas são ativadas que estavam esquecidas, paradas. Então lá no céu vem a ordenância, olha lá, ele lembrou da promessa. Ela lembrou da promessa. Ela começou a lembrar da promessa, porque Deus não perde viagem. Essa semana, esses dias, tem vindo um rapaz aqui que ele fazia parte da igreja, veio para cá, depois saiu, depois voltou, está com a situação assim e tal, e eu estava ali, eu falei assim, não, você não vai matar ele. E eu vi o espírito, ele ficava amarrado para trás, assim, eu falei, não, eu não vou nem te invocar aqui dentro. Você vai ficar amarrado e andar para lá e sentava. E eu vendo aquele negócio perto dele. Falei, não, mas eu não vou te expulsar aqui. Você não vai fazer barulho aqui. Né? Querendo matar em cima da moto. Falei, não, olha, nós vamos orar aqui em nome de... Mas Deus permitiu. Sai, vai embora em nome de... Está mais leve, meu filho? Está mais leve. Mas se ele voltar a fazer o que estava fazendo? Então, quando ele entrou aqui, ele não tinha nada. Nome sujo, todo estrupiado. Falei, Deus vai mudar a tua história. Mas não vem por causa da minha filha, não. Vem por causa de Jesus. Então, imediatamente, eu fiz uma oferta na vida dele. Minha filha fez uma oferta, comprou uma moto. Do nada apareceu uma moto. Eu falei, olha, fique com Deus. Se você não ficar com Deus, você vai sofrer as consequências.
Eu disse para ele agora: meu filho, volta para os caminhos do Senhor. Se você quiser, você já é ungido do Senhor, mas a mudança está em você. Quando esse menino aí que quer namorar, quer casar com a minha filha, ele quer, né? Mas está muito ainda. Não consegui tirar nenhuma carta. Parada no passado. Eu disse: você está disposto a pagar o preço, meu filho? Eu estou. Você der como é? Eu estou. Fala direito comigo, olha comigo direito, moço. Falei: vou levar uma parada na sua vida. Você vai tirar a carta, você vai comprar uma moto e você vai comprar um carro. Se tem dinheiro, não tem problema seu. Cadê a carta? Tira a carta. Ai, estou com medo. Vá, o anjo vai dirigir para você. E o anjo dirigiu, tirou carta e tudo. Aí veio a moto, não podia. Comprou quanto? À vista. Aí trabalhou, veio o carro, comprou o carro à vista. Agora pergunta quanto que ele deu para Deus. Nada. Ó. Nem R$1. Você entende que quem anula as promessas são eu e você? Com nossa conduta. Esses dias o Senhor foi para cada um, para os homens aqui, dar R$100 para as mulheres. Pergunta se ele deu R$100 para minha filha. Quem perde? Eu anulo minhas promessas. Está expondo o seu genro? Não. O Espírito Santo está mandando eu falar isso para ele, eu estou falando. Porque aquele que o Senhor mandou falar, não importa onde eu estou. Quem seja o Papa, pode ser quem for, queridos. Simplesmente eu vou executo. Está envergonhando ele? Não. Tem vergonha. Fala aquilo que Deus está mandando eu dizer. Querido, a gente precisa prestar atenção quando Deus está falando. Se você quer sair do cativeiro, você precisa obedecer a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. É obediência, santificação. Por que o Senhor falou assim? Pede para os homens se levantar primeiro. Por que eu falei para vocês, da parte de Deus, não sejam um banana. A tua mulher e o seu filho tem que ver você como exemplo, orando, buscando. E as mulheres têm que ter sabedoria também. Que perfume é esse? Que cabelo é esse? Gente, já passei por tudo isso. A ver, o cabelo dela estava na minha camisa. Ah, meu Deus do céu. Até eu provar que aquele cabelo era dela, precisava levar, como chama lá, gente? Que mexe com cabelo, cabeleireiro, sei lá, que veja lá, com a lupa. Ó, compra uma lupa para você. O cabelo é seu, você não tá... E esse batom aqui, meu Deus, esse batom é seu. Até eu provar que aquele batom não era meu. Presa no passado. Então hoje minha esposa é uma benção. Mas por quê? Investimento. De jejum, de oração, de oferta, de busca. De repente quer voltar para trás. Não, sai. Eu não aceito você mais na vida dela. Marido, você tem poder. Mulher, você tem poder sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sente, converse, diálogo. Marido, nem tudo que a sua mulher pede para você fazer, você faz. Porque o dia que você falar não para ela, a Terceira Guerra Mundial está estabelecida. Ai, meu Deus. Aí a mulher sem sabedoria, tranca. Vocês sabem que estou falando mulher tranca, né? Sabe que estou falando aqui? Sabe que estou falando aqui? Vocês trancam, não precisa falar o nome, né? Só que aquela bonitona, né, pastor? Eu não posso andar aqui. Eu fiquei... Pedra mole, como que é? Hã? Ele é o culpado. Você não agiu com sabedoria. Você ficou preso no passado. Faz as pazes, Daniel, e dorme de conchinha. Não vou dormir no sofá. Se você dormir no sofá, eu durmo com você no sofá. Se você dormir no chão, eu durmo com você no chão. Vira o cativeiro dessa história que o teu avô, que a tua avó, um dormia para cá, outro para lá, dentro do caminhão. Não! Se perdoe e vá para cima, porque sob ti uma promessa. Se Jesus é na tua vida, tudo está nas suas mãos. E não dê porque eu falei para você não, José. Dê porque o Espírito Santo vai fazer. Como eu disse um dia para um rapaz aqui, você está pensando que a igreja precisa do seu dinheiro?
Pastor, você é louco? Sim. Uma mulher vendeu a casa, ligou para mim, vendeu o carro, ligou para mim, para minha esposa, fomos lá. E ela tem que estar bem com Deus para devolver o dízimo para o Senhor. Eu falei, não estou precisando do seu dinheiro, não. Eu vou estar bem com Deus. O Senhor falou assim, se ela te der o dízimo, você devolve para ela imediatamente, que eu não quero que aquele dízimo caia na conta da igreja. Pastor, o senhor falou para ela, o que você acha? Hã? Fui na casa de uma ricona, ela nem falava, sentamos na mesa. Ela começou a falar um monte de coisa, eu não consigo, Pedro no cativeiro. Falei assim, em nome de Jesus ordena, sua mão vai soltar e você vai preparar o café para nós sentar. A mulher parecia que não tinha mais nada, e ela estava entrevada. Sai agora em nome de Jesus. Andou para cá, fez o café, falei, só entendeu, minha irmã? Porque a senhora está falando demais. De autoridades. Falei, por que a senhora dá legalidade? Porque a senhora fala, e por que a senhora vai lá? Minha irmã, se a senhora começar a falar, eu vou levantar da mesa, eu não quero comer nem um pão da senhora. Rica. Pastor, eu posso fazer isso? Eu não estou precisando do seu dinheiro. Não estamos precisando do seu dinheiro. Não se iluda. Nossa igreja é humilde. Mas para a glória de Deus tem 7 anos. Sempre nós pagamos, não devemos nada, nem um centavos. Deus sempre proveu, sempre prosperou. Então a senhora está enganada. Falei assim, eu não vou fazer barganha com a senhora. Me perdoa, pastor. Eu falei, não é de questão de perdoar. Sabe por que a senhora fala? Porque as pessoas vêm aqui na casa da senhora e a senhora dá, depois a senhora fica falando. O Espírito Santo pegou e falou, o marido dela falou assim, é desse jeito, pastor, que ela faz. Ela dá, depois ela fica amaldiçoando. Eu falei, essa maldição não vai para minha igreja nem para nós. Traumas do passado, queridos. Vira o cativeiro. Vive um tempo glorioso diante da palavra, porque nós profetizamos que o Espírito do Senhor está sobre nós. O que nós precisamos, queridos, fique de pé em nome de Jesus. O que nós precisamos é lembrar as promessas. Mas para lembrar as promessas, o Espírito Santo vai lembrar também das promessas que nós fizemos para Ele e não cumprimos. Os votos que falamos para Ele não cumprimos. Né? Como diz um menino no meu trabalho, ele disse assim, eu estou indo lá em tal igreja. Eu falei, glória a Deus. Agora eu estou precisando de bastante oração. Eu falei, para que você quer oração? Eu estou precisando, pastor, de bastante oração. Eu falei, mas você quer que eu ore para você para quê? Eu falei, eu vou orar para você. Deus, aperte mais ele, bata bastante no meio e criar vergonha na cara. Pastor, o senhor está louco? Os caras, toma, e é assim mesmo. Eu falei, não, desculpa, mas você está casado com uma mulher, você não largou com uma mulher, você está dormindo com uma mulher que está indo na igreja, chamando você para a igreja. Por que você está indo para o seu casamento, para o seu relacionamento? Mentindo. Como que eu vou orar para um negócio desse aí, gente? Me explica um negócio desse. E eu estou sabendo que ele está, separando a mulher e já está com outra, dormindo com outra. Como que eu vou orar para uma pessoa dessa? Vocês entendem que a gente entra em buraco que não é para a gente entrar? O senhor está julgando? Não. Estou dando um exemplo de pessoas que pedem para que vocês orem por elas. E aí essa carga lá no mundo espiritual, o adversário vem. Não rasgar não. E apresenta lá. E aí a gente não sabe porque a gente ficamos presos no passado de alguma coisa. Porque compramos guerra que não é nossa, não perguntamos para o Senhor. Então eu sabendo de tudo isso, como que eu vou orar para uma pessoa dessa, pastor? Me explica isso aí. Falei, não, querido, não posso. Eu posso orar para Deus mudar o teu coração, a tua mente, e você ter um caráter cristão e criar vergonha na cara. Mas eu posso orar para você por uma coisa. Você me passar o telefone da tua mulher para mim falar para ela que você anda aprontando e para essa outra que você está agora também. Não, você está louco? Eu falei, uai, você não quer que eu vou orar para você? O senhor é santo? Não, queridos. Isso é caráter de cristão. Personalidade e outras coisas. Eu falei para vocês alguma personalidade que eu tenho, que você tem, que nós temos. E nós temos que mudar todo dia. Diga assim, hoje
Eu estou limpo, estou liberto do meu cativeiro do passado. A partir de hoje, nós vamos mudar a nossa história. Quem é casado aqui, vira para frente um para o outro aí. Descruza a mão aí, quem está com a mão cruzada para trás. Pega na mão do seu cônjuge. Quem não está, pega na mão do Espírito Santo. Fala assim: meu amor, você me perdoa daquilo que eu falei hoje? Hoje que eu estou falando foi meia-noite e ontem. Daquilo que eu fiz, você me perdoa? A partir de hoje, eu quero mudar. Você pode me ajudar a mudar? Você vai me ouvir? Você vai escutar? Tudo aquilo que estava aprisionado no teu passado, Jesus hoje está levando na cruz do Calvário. Você promete que vamos ser uma família feliz? Então, a partir de hoje, a nossa história muda. Porque eu estou saindo da escassez, do passado, do cativeiro, para a glória, para a luz, para sermos uma nova criatura, um novo filho de Deus, porque nós temos direito de herança. Aleluia! Amém? Os céus estremeceu, o inferno ficou abalado. Aleluia! Isso, marido e mulher, quando você vai dormir, você está lá de mãozinha. Ah, amor, me perdoa dos meus pensamentos. Eu peço perdão para minha esposa todo dia. Ela, amor, você me traz todo dia. Eu falei, Gisele do céu. Ela não entendia porque eu pedi perdão tanto para ela. Eu quero saber para quem você olhou, quem é a mulher que você mexeu, quem você olhou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tem umas facas em casa que não corta. Ela, essa faca aqui não corta. Eu falei, misericórdia. Mas por que, queridos? Pensamentos, às vezes a gente pensa, atitudes que tomamos, marido, mulher, filhos, adolescente, pastor, irmão dentro da igreja, que magoam, entristecem uma pessoa e nós esquecemos. Mas lá no subconsciente, o Espírito Santo me lembra e te lembra. Então, se você pode pedir perdão para a pessoa ali, você pede. Se não pode pedir no mundo espiritual, você visualiza a mente, visualiza a pessoa e fala, Senhor, eu estou pedindo perdão para a irmã Lucinha, Senhor, porque ela falou assim que ela não vai fazer mais churrasco na casa dela, eu perdoo, mas agora ela vai fazer para nós. Amém? Que você receba essa palavra, querido, no teu coração. Amém? Estou brincando com a irmã, tá? Que você receba essa palavra no teu coração. Não permita que o passado saia do cativeiro emocional, físico, material e financeiro. Peça para o Espírito Santo. Lembre as promessas. E que nós possamos ser pessoas melhores. Para nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para as pessoas com qual nós trabalhamos, você patrão, você que tem empresa, você que não tem empresa, para os nossos vizinhos, para que o Senhor mude a tua história, através do nome de Jesus. E o Espírito do Senhor me ungiu, te ungiu, para pregar aos pobres, cativos, a liberar perdão em todas as áreas do mundo espiritual. Vou ensinar uma oração para você. Toda promessa, você começa pedindo perdão dos seus atos, dos seus pensamentos. Aí o papai lá no céu, ele perdoa. E aí você sobe. E aí você sobe, você entra em lugares que você não está acostumado a entrar. Porque você pediu perdão. Por que Davi foi conhecido segundo o coração de Deus? Ele se deita com Betseba. Lembra dessa passagem? Mas ele fala, Senhor, pequei contra ti, me perdoa. Ele se redime. E Deus viu, ele não colocou em ninguém. Então todo o tempo ele estava pedindo perdão, 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 perdão. Ficou a espada, verdade. Mas quando você pede perdão, se arrepende todo o teu coração, a glória de Deus vem, Satanás não pode te acusar. A folha não pode rasgar, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Que você fique com essa palavra, queridos.
Esses são segredos de orações que você vai aprendendo. Você é homem e mulher que gosta de acordar cedo. Se tu olhar para o sol, você estender as mãos, Senhor, eu te amo, quero a tua misericórdia. De repente você pode cair como eu caio. Aí você pode ficar de pé. Você, a tua mente, a tua pele, o teu corpo, o teu cabelo, na primeira hora do dia, aquele reflexo, aquele raio entra dentro de você e faz uma limpeza no teu corpo. Alma, espírito, tudo. É a criação. Eu aborreço, né, pastor? Nós lemos? Do sol ao poente. Deus criou, Deus formou tudo. Então, se Ele criou a luz, é que nós somos luz. Se Ele criou as trevas, ela não pode existir dentro de nós. E aí, já somos transformados, somos libertos. Amém? Lá no Rio Grande do Sul, nós vamos dia 11 para lá. Nossa, acordamos 3 horas da manhã, né, dona Rita? Para ver o sol nascer, um frio danado, todo mundo querendo ver o sol nascer. E aquele sol vem. Quando eu vou na mata cedo, eu começo a abrição de boca, eu falo, tudo que não te pertence, sai de mim em nome de Jesus. Uma abrição de boca é que vai, daqui a pouco fico charolado. E eu falo, tem que ir embora, Deus tem que trabalhar. Amém? Giovanni foi um dia comigo. Olha o sol, Giovanni. Ô Giovanni, está acontecendo com você, você vai filmar o que? Eu falei, ô Giovanni, meu filho, me ajuda. Não está dizendo. Por quê, queridos? Faça esse teste para você ver. Umas 6 horas da manhã, olha para o sol lá e fica aqui, ó, esqueça. Cedo. Adoro, gritado, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, olha para o sol lá. Obrigado, Senhor. Senhor. Pá, pronto. Você começa a mudar. A tua mente, o teu corpo, tudo começa a mudar. Aleluia. Abra suas mãos, nós vamos encerrar o culto da live. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vocês que ficaram até agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por essas vidas, por essas pessoas. Pelo teu Espírito Santo. A convicção e a certeza, não é que o Senhor ia fazer, o Senhor já fez grandes coisas, mas nos ensina, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou, porque simplesmente eu sou um canal, Pai. Como poderia ser o pastor Valdeci, pastor Ivone, essas pessoas que têm talento, têm dons, que poderiam estar ministrando a palavra do Senhor. Mas hoje quiseram que o Senhor usasse a minha vida, Senhor, para transmitir a palavra do Senhor. E onde essa palavra chegar, que ela edifique, que ela levanta, que nós possamos ruminar a palavra, que o Senhor traga maior revelações ao nosso coração. E que haja mudança, a mudança, Senhor, que edifica, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E nós cremos nesse avivamento que vai transformar pessoas. E que o grande amor de Deus, que as grandes consolações do Espírito Santo estejam conosco. Deus abençoa a tua vida, aquele que te trouxe, aquele que te leva. Amém. Eu nem pergunto.